Ontem a nossa igreja foi invadida. Sim, a igreja qual eu frequento foi invadida ontem. Eu estou gravando esse vídeo no domingo de manhã. Isso aconteceu ontem, no sábado à noite, e esse vídeo ele está sendo lançado agora na segunda-feira ao meio-dia. E eu vou explicar melhor o que aconteceu, eu vou contar o testemunho. Estavam lá eu e mais alguns jovens, os meus amigos, e a gente vai explicar tudo o que aconteceu naquela noite de sábado. Eu peço desde já para você, deixa sua curtida, ao final do vídeo, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com uma grande quantidade de pessoas. O testemunho que vai ser dito aqui é muito necessário que seja espalhado e que seja levado adiante. Então compartilhe esse vídeo e se inscreve aqui no canal, o seu apoio conta demais. Então eu vou começar a contar a história aqui, vou começar a contar o que aconteceu. Esse sábado, ali, a partir das 5 horas da tarde, eu e mais alguns jovens da nossa igreja combinamos de passar um tempo juntos. No prédio da igreja mesmo, nós nos reunimos lá, levamos ali alguns lanches, algumas coisas para a gente comer, refri para tomar e passar um tempo juntos, passar um tempo conversando, em comunhão. Mas não necessariamente nesse dia nós tínhamos marcado ali de orar também, de ouvir um louvor juntos ou de levar uma palavra. Nós marcamos um momento ali realmente para que fosse um momento de descontração e de união entre nós. Pois bem, nós estávamos lá nesse momento, nos divertimos bastante conversando sobre diversas coisas, nos demos muita risada e em determinado momento nós começamos a contar ali alguns testemunhos, algumas coisas que edificaram ali o nosso coração, mas até então nós não tínhamos necessariamente ali tido um momento espiritual, um momento de oração. Estávamos apenas compartilhando algumas coisas do nosso dia. E em dado momento, as pessoas estavam chegando em horários diferentes. A minha irmã, que estava junto com a gente, né, junto com esse pessoal, ela perguntou para mim, ela virou para mim e perguntou: a porta lá de baixo da igreja, ela tá aberta ou ela tá trancada? Seria bom se ela tivesse aberta, caso alguém precise entrar, caso vá chegar mais alguém. E eu lembro de ter respondido para ela que sim, a porta estava aberta e caso alguém chegasse, a pessoa iria conseguir entrar, iria conseguir se encontrar com a gente ali. Para quem não conhece a nossa igreja, ela a porta aberta lá embaixo na rua é uma porta onde você dá de frente para uma escada e para acessar o salão da igreja você tem que subir toda essa escada depois de entrar pela porta. Então a gente estava ali lá em cima no salão, enquanto a porta lá aberta estava embaixo e tinha toda a escada, né, para quem fosse subir a gente conseguisse ali ouvir a pessoa chegando, enfim. Então estávamos nesse cenário ali onde estavam todos descontraídos e pensando em outras coisas naquele momento. Até que em determinado momento, onde a gente termina de conversar e a gente decide que a gente ia começar a jogar alguns jogos que o pessoal tinha levado para a gente ter um momento ali de brincadeira e de diversão. De repente subiu um homem pelas escadas, um homem que até então nós não conhecíamos, e era um homem que ele chegou, parecia muito abalado ali, um pouco nervoso, agitado, e ele chegou pedindo ajuda, ele chegou pedindo por alimento e começou a contar um pouco da história dele. Ele estava ali sim um pouco mal vestido, parecia ele também até um morador de rua, e confesso que por não estarmos esperando naquele momento, a gente ficou bem assustado ali com a situação, e ele começou a contar um pouco da história dele. Ele começou a contar que ele veio do Ceará aqui para São Paulo e estava morando numa ocupação com a família dele, estava com dificuldade para conseguir trabalho e ele estava passando por uma situação ali de vulnerabilidade social. Ele comentou que ele e a família estavam passando fome e ele estava desesperado procurando por ajuda, procurando algo também pro que beber, por água, por leite. E ele comentou que eles também estavam com dificuldade no sentido da habitação, por estar morando numa ocupação, né, como eu comentei, essa questão da vulnerabilidade social. E acredito que o que mais doeu em mim, quando ele comentou, ele falou algo assim que percebeu que todos nós, os jovens que estávamos ali, ficamos com cara de assustado. E ele comentou que ele já havia sido rejeitado em outros lugares onde ele havia procurado por ajuda, onde ele havia procurado
por esse apoio, por algum auxílio. E ele comentou que ele não era um nóia, ele não era uma pessoa que estava pedindo para usar drogas, ele não era uma pessoa que estava querendo prejudicar alguém, ele realmente só estava ali em busca de um alimento e de algo que pudesse ajudá-lo. Então, depois de ouvir isso, depois de ouvir esse apelo, eu lembro que todos nós, os jovens que estávamos ali na igreja, a gente começou a se mobilizar, começou a pegar diversas coisas que a gente tinha levado para comer ali naquele dia, coisas que tinham ficado ali, a gente começou a embalar e preparar para que ele pudesse levar para casa. Então nós separamos ali salgados, alguns doces que a gente estava comendo também, refrigerante, suco, água, para que aquele homem pudesse levar para casa, né, para alimentar não só ele, mas a família também que ele comentou que também passava por essa situação. Enquanto alguns de nós estávamos ali embalando os alimentos, preparando é, algo para que ele pudesse levar para casa, outros começaram a conversar com aquele homem e entender um pouco melhor da história dele. Eu lembro que ele comentou que o nome dele era Rodolfo, que ele vinha do Ceará, ele comentou um pouco sobre como era a vida dele lá, sobre como ele chegou aqui. E em determinado momento, antes dele partir, antes dele ir embora, eu confesso que o meu coração realmente ficou muito tocado por dentro quando ele falou sobre a rejeição, quando ele falou sobre o que ele sofreu. E eu me lembrei de uma passagem que, inclusive, nós conversamos ontem entre os jovens da igreja, que é uma passagem que está aqui em Mateus 25, do verso 35 até o 40, que diz assim: Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Essa passagem nesse momento queimou no meu coração. Queimou no meu coração porque eu tinha certeza que através desse encontro desse homem com a gente, eu sabia que tinha um propósito de Deus ali, tinha um propósito de Jesus Cristo naquela situação. E depois dessa conversa, antes daquele homem ir embora, eu cheguei, eu abordei ele e perguntei se ele sabia que aquele lugar que ele havia entrado, aquele lugar onde eu comentei aqui, que ele subiu aquelas escadas com um desespero pedindo ajuda, se ele sabia que aquele lugar era uma igreja. Quando eu perguntei isso para o homem, ele simplesmente começou a chorar ali, ficou muito emocionado. E ali estávamos eu e alguns outros jovens, nós perguntamos se nós podíamos orar por ele. E ele aceitou aquela oração prontamente, ele se ajoelhou e começou a chorar muito. E nós declaramos sobre a vida dele não só uma provisão de alimento, não só uma provisão de água, uma provisão do que ele pudesse alimentar e cuidar da família dele, uma provisão de habitação, que ele não ficasse mais nessa vulnerabilidade social. Mas é que aquele homem que foi rejeitado, e quando ele falou da rejeição foi algo que doeu muito ao meu coração, porque Jesus Cristo foi rejeitado da mesma maneira. Então nós que estávamos ali naquela situação como igreja, nós somos privilegiados porque depois de sermos redimidos por esse Senhor Jesus Cristo, depois de sermos alcançados pela graça dele, nós também podemos alcançar, transbordar de nós essa graça e esse amor para a vida de outras pessoas. Então nós declaramos sobre a vida daquele homem a graça de Deus, nós declaramos o amor de Jesus Cristo. E ele tem ocupado o meu pensamento desde aquele dia, desde aquele momento. E eu oro para o Senhor desde aquele dia até agora que o amor dele possa estar com aquele homem, que ele nunca mais se sinta rejeitado, que ele sinta o cuidado de Jesus na vida dele todos os dias. E eu acredito que esse é o papel, essa é a missão de nós cristãos nesse mundo. Que o evangelho seja urgente no nosso coração, não só no sentido de que Deus vai abençoar a vida de uma pessoa, mas você entender que você não é rejeitado.
você não é rejeitado. Jesus Cristo, ele te alcança, independente da sua situação. E o amor dele vai te encontrar. Eu acredito que ontem queimou muito forte, não só no meu coração, mas no coração dos meus amigos. Qual que é a nossa responsabilidade diante do Evangelho? Depois daquele homem foi embora, todos nós ficamos com o coração cheio do desejo de interceder pela vida daquele homem, mas também com o coração cheio da graça de Deus. E desse momento em diante, nós tivemos ali sim um momento de adoração, de louvar ao Senhor. E nós podemos sentir ali na igreja a presença do Senhor muito forte, a presença do Espírito Santo, o peso da glória de Deus naquela situação que tinha acontecido, sabe? Então, no encontro comum, algo ordinário, o Senhor ele se fez presente e a igreja dele estava de prontidão para agir. Recentemente nós temos notícias do que tem acontecido em Juiz de Fora, em Minas Gerais, nós temos guerras acontecendo em todo o mundo. Então eu acredito que a nossa postura, a nossa conduta como cristãos é estender a graça de Deus independente da situação. Nos casos que nós podemos ajudar, nos casos que nós podemos estender graça, doar um alimento, doar água, doar uma roupa. E a palavra de Deus também, isso foi algo muito bonito também, porque nessa situação nós começamos a pegar ali não só os alimentos, não só a água para dar ali para aquele homem levar, o pessoal também pegou ali alguns itens de higiene também, pessoal, que a gente pôde doar também para ele, e também demos uma Bíblia para que ele pudesse levar a palavra do Senhor com ele, independente de onde ele vá. Então eu acredito que esse é o nosso papel como cristãos no dia de hoje, estender o amor de Deus através da caridade também para pessoas que estejam nessa situação de vulnerabilidade social, estender a nossa caridade e o nosso amor para locais que estão passando por essas dificuldades, como é o caso de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então eu acredito que esse seja o nosso papel como cristãos, exceder a graça de Deus e levar adiante a mensagem do Evangelho para cada um. E para você que não é cristão, para você que não acredita nesse Deus ainda, o que eu tenho a dizer para você, o apelo do meu coração é que você jamais se sinta de forma alguma rejeitado, que você se sinta excluído, que você se sinta deixado de lado. O nosso Deus, o Senhor Jesus, ele te ama, ele morreu por você também, e ele tem hoje uma provisão de graça para a sua vida. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria orar com vocês, orar com os meus irmãos. Eu quero pedir mais uma vez para você deixar sua curtida, é muito importante. Desculpa a insistência, mas é o caminho para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Então, por favor, deixa sua curtida, comenta o vídeo também, é muito importante o seu comentário, é muito importante que você compartilhe esse vídeo, então copie o link, põe nos grupos de WhatsApp que você participa, compartilha no seu status e se inscreve aqui no canal. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, porque como igreja, Pai, o Senhor nos tem permitido viver a Tua palavra verdadeiramente. Essa Sua palavra que é verdadeira. E o nosso Senhor Jesus Cristo que está vivo, Senhor. Quão privilégio nós temos, Senhor, quão grande privilégio é poder te servir e poder viver, Pai, o que está escrito na Tua palavra. Então que nós, Senhor, como igreja, Pai, estejamos de prontidão para te servir e servir, Senhor, aos teus pequeninos, Senhor, estendendo o seu amor a todos. Eu oro também, Pai, por aqueles que ainda não reconheceram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Que essas pessoas possam compreender que elas são amadas, que o Senhor Jesus morreu por cada uma delas, Pai. Eu declaro agora, Senhor, que seja repreendido no nome de Jesus todo sentimento de rejeição, Senhor, todo sentimento de exclusão, e que a sua graça, Pai, possa alcançar cada um destes, Senhor. Nós oramos isso e pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço.